nós resolvemos fazer o seguinte: vamos começar a descelularizar o órgão suíno para transformar esse órgão suíno em órgão humano. A gente aplica esse conhecimento junto ao abatedouro de porcos, que está acostumado a preparar a carne e os tecidos, no caso o rim, usando os conhecimentos e técnicas do transplante renal para o humano. Colocamos ele, então, no nosso bioreator e ele recebe um outro líquido, que não é o sangue, não é a urina normal daquele órgão do rim. Ele recebe um detergente orgânico, que faz um processo como se fosse de lavagem. Então retiramos as células e outras proteínas do porco que não são favoráveis ao uso no humano. E depois de um tempo de aproximadamente 24 horas, o órgão que começou como um rim do porco, ele tem uma cor um pouco avermelhado, de cor bordô, é um rim normal, ele muda de aspecto, ele fica gradativamente, isso você pode visualizar até em partes do órgão, fica branco. E depois a gente repovoa esse órgão descelularizado com células de outra espécie. E aí, quando a gente repovoar, ele vai se transformar num rim do repovoamento. A célula é humana, então ele vai ser um rim humano. Qual é o objetivo? O objetivo é produzir órgão para transplante. Eu posso pensar num horizonte assim de 10 anos, 15 anos, para isso se tornar uma realidade. Colhem-se óvulos das marrãs. Marrã é a porca, a fêmea de porco chama-se marrã. Colhem-se esses óvulos e, in vitro, eles são fecundados com espermatozoides colhidos dos cachaços. E dessa fecundação nasce um ovo. Esse ovo, numa fase bem inicial, chama-se zigoto. Ele tem 2 ou 4 células. E nessa fase, exerce-se um que se chama engenharia genética. Há cerca de uns 8 anos, 2 pesquisadoras, uma francesa e uma americana, descreveram uma técnica chamada CRISPR, Cas9. E essa técnica CRISPR permite com muita facilidade você retirar, deletar, acrescentar, enfim, modificar o genoma de qualquer ser vivo. Eu, pessoalmente, acho que a técnica CRISPR vai modificar o mundo como nós o conhecemos hoje. Mas isso é um parênteses. O fato é que, graças a essa técnica, nesta fase de zigoto, retiram-se os genes responsáveis pela produção, mais tarde, das proteínas motivo da rejeição hiperaguda. Então, esse zigoto modificado é reintroduzido numa fêmea, na época adequada de ciclo hormonal para ela fecundar, e ela gerará uma ninhada de filhotes geneticamente modificados por essa engenharia que nós descrevemos. Esses filhotes serão criados em condições adequadas, não estéreis, mas quase, e quando atingirem o peso do receptor, serão sacrificados e retirados os rins e a pele para uso nesses receptores. Então, eu acho que é uma esperança muito consistente para contornar esse problema e, uma vez contornado, nós poderemos fazer tanto os transplantes quanto a nossa infraestrutura econômico-financeira, sanitária, o permitir. Porque não é só a falta de órgãos, e sim toda uma infraestrutura que terá que ser aumentada para se atender toda essa demanda. Mas é um começo.